Quer aprender como fazer esse desenho aqui? Vem comigo que é muito fácil e super simples. Antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e dá um like aí para me ajudar. E eu trazer mais artes como essa para o canal. Bom, gente, tudo bem? Agora eu vou fazer o tutorial. Eu tô com a minha folha um pouquinho molhadinha, um pouquinho úmida, porque eu prefiro assim. Lembrando que eu uso uma folha mais grossa. E aí eu pego o meu pincel. Um pouquinho úmido eu gosto de deixar pra minha tinta espalhar mais, porque ela é muito grossa, porque eu tô usando a guache. Primeiro, a gente vai pegar a cor vermelha e vai colocar embaixo. Lembrando que não é pra pegar uma parte é pra ficar sem, tá? Porque a gente vai fazer a nossa montanha de preto. Você coloca uma quantidade, depois você vai ver. Agora, eu peguei o amarelo e coloquei logo acima do vermelho. Desse jeitinho aí. E aí, se você achar que foi pouco, você coloca mais aí. Você vai colocando mais depois. Peguei o rosa. Eu tava meio indecisa nessa parte. Eu fui mudar de pincel, tá? Eu peguei o rosa e agora eu coloco em cima do nosso amarelo. Eu levei o rosa um pouquinho mais pra cima do que as outras cores, tá vendo? Desse jeitinho aí. Limpei o pincelzinho um pouquinho, tirei o excesso. E agora eu peguei meu azul. Lembrando, se você não tiver rosa na sua casa, pega vermelho e mistura com um pouco de branco. Depois eu peguei com um palhetinho azul e depositei logo acima do rosa. Desculpa se o vídeo ficar muito longo, é por causa que eu esqueci de colocar a parte de deixar o vídeo rápido. E agora vai ter que ficar assim, tá? Eu molhei um tiquinho só com água limpa meu pincel pra espalhar melhor. Agora é só você fazer esse movimento que eu tô mostrando, tá vendo? Só assim. Indo pra cima, indo pra baixo e pros lados. Na verdade é mais pra cima, não muito pra baixo, porque senão vai pegar a parte de baixo da folha. Tá vendo? Aí você vai misturando as cores, essa é a ideia mesmo, pra formar o degradê. Nessa hora eu peguei um pouquinho mais de vermelho, porque ficou meio fraco. E aí é assim, você tem que ir fazendo desse jeito. Comecei a espalhar o rosa. Aí eu coloquei um pouquinho de laranja. Lembrando, não tem laranja? Vermelho e amarelo faz laranja, hein? Esse é o legal. Se você não tiver as cores, você pode simplesmente fazer as suas cores, né? Você só vai precisar das cores primárias. Que é vermelho, amarelo e azul. Eu sempre fui molhando um pouquinho meu pincel, tá? Porque, como eu falei, minha tinta é muito grossa. E essa é a ideia, você vai pondo uma cor em cima da outra. No começo vai ficar assim, mas depois você vai ver que vai ficar muito legal. Peguei um pouco de laranja e fui colocando. É só ir mexendo até formar o nosso degradê. Molhei um tiquinho só mais o meu pincel e fui espalhar o azul desse jeitinho aí, levando pro rosa, tá bom? Eu faço os movimentos bem rápidos, ó, pra você ver que não precisa de tanto cuidado nessa parte, porque é um degradê. Só cuidado pra não estragar a folha, tá? Que nem nessa hora que eu dobrei a folha sem querer, mas tudo bem. E eu fui adicionando mais azul porque faltava, tá? Olha como eu fiz bem rapidinho, ó.
Nessa hora eu peguei mais azul de novo, porque eu achava que faltava mais. Aí você vai vendo se você quer mais claro ou mais escuro. Eu quis um pouquinho mais escuro, então eu adicionei mais, é só fazer isso, tá? Peguei vermelho, levei um pouquinho pra azul. Ficou meio roxinho, mas não tem problema, porque isso dá um efeito de degradê. Porque rosa com azul vira roxo. Fui espalhando assim no vermelho também. Passei um tiquinho de água por cima pra dar o efeito de degradê, tá vendo? Ficar tipo um efeito aquarelado. Peguei uma esponjinha, dei batidinhas. Essa parte é totalmente opcional, tá? É só pra dar mais uma misturadinha. Mas se você não tiver uma esponjinha, alguma coisa assim, tudo bem. Agora eu falei que eu ia esperar secar, tá bom? No caso, eu sequei com o secador para ser mais rápido. E essa técnica serve para tanto tela, tanto papel, tá bom? Só não secar com secador, tá? Como eu usei papel, eu sequei com secador. Agora a gente vai aplicar amarelo em cima, ó. Da onde a gente colocou amarelo, a gente vai colocar mais amarelo. Vocês vão entender por quê. Essa parte é importante secar, senão vai misturar com as outras cores e vai ficar laranja. E aí você dá uma espalhadinha, tá vendo? O legal é você brincar com os tons de amarelo, você pode usar mais de um tom. Tom mais forte, um mais claro. E eu fui passando mais. Não tem segredo não, é só ir passando assim. Nessa parte. Olha como já tá ficando, ficou bem legal, né? Tá vendo? Ele foi formando um degradê. E nessa parte eu resolvi passar um pouquinho mais pra baixo, tipo, dar uma misturadinha com a cor vermelha. E aí depois eu passei mais amarelo, que é importante, tá? Eu passei mais no centro e depois eu espalhei. Eu esperei secar e a gente já vai voltar. Bom, nessa parte a gente vai usar a cor branca. Eu já fiz um rascunho de um redondinho aí, ó. Peguei um pincel cor branca. E aí eu mergulhei meu pincel na tinta branca. E passei. Essa parte é uma das mais importantes, esperar secar, tá? Você não pode passar com o amarelo molhado, senão vai misturar com branco e não vai ficar branco. Eu fui passando, fazendo o contorno do meu círculo que eu fiz. Você pode usar um compasso, alguma tampinha, alguma coisa assim, pra fazer o círculo. Eu fui pintando com cuidado pra ficar redondinho. E ficou assim. Foi fazendo os detalhezinhos pra ficar certinho. E aí eu tirei o excesso de tinta do meu pincel. E lembrando que é sempre importante você ir lavando o seu pincel, tá? É muito importante essa parte. Nessa hora eu fui pegar a tinta preta, tá? E a gente vai passar nessa partezinha branca que a gente deixou, tá bom? Eu levei um pouquinho de tinta, um pouquinho mais pra baixo, é que eu esqueci de gravar no caso, mas tudo bem. Pega o preto, aí você vai começar a passar. Pintar essa parte, tá vendo? Eu dei uma pequena molhadinha, porque o preto é uma das cores mais densas das minhas tintas, então, senão ele fica muito expenso, não dá pra espalhar direito. E aí, se ficar fraco, é só você passar mais, tá bom? Lembrando que não pode molhar muito, senão vai encharcar a sua folha e vai ficar mais uma aquarela do que uma tinta, assim, bem pigmentada. Gente, essa tinta que eu tô usando não é uma tinta especial, não é nada. É tinta guache escolar.
é da Acrylex, dessas marcas assim. Qualquer tinta você consegue fazer isso, guache. Bom, aí eu fui retocando as partes que não ficaram tão pretinhas, como nessa pontinha aí. Pus meu pincel na água e eu peguei um pincel menorzinho, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uns detalhezinhos pra não ficar tão reto, tá vendo? Pra parecer uma montanha mesmo, como se tivesse uns matinhos, essas coisas. Porque as montanhas, essas coisas, não são retinhas, né? Eu sempre tenho uns matinhos, algumas coisas assim. E nessa hora eu dei mais uma camadinha, tá bom? Porque eu vi que não tava tão pretinho como eu queria. Desse jeitinho aí, não tem muito segredo. Bom, gente, nessa hora eu voltei e eu fiz um rascunho de uma árvore. Bom, gente, eu já voltei com o meu rascunho aí da minha árvore. Você pode usar outro tipo de árvore, outra coisa. Você não precisa fazer igual o meu. Como a arte é sua, você escolhe como você vai fazer ela, tá bom? Tá vendo? Eu comecei com um preto, lembrando que eu esperei essa lua aqui secar pra eu começar a passar o preto, tá? Eu fui fazendo os meus galinhos. Eu preferi fazer um rascunho embaixo, mas se você quiser, você vai direto com o pincel, sem rascunho, entendeu? E aí eu passei um pouquinho em cima da lua, lembrando que tem que esperar secar a lua, porque preto com branco a gente sabe que mancha muito, né? Fui pintando normal o meu rascunho, fui fazendo os galinhos, fui vendo. Alguns eu aumentei porque eu achei que precisava aumentar, e aí você vai vendo. Se você quiser fazer uma palmeira, alguma coisa assim, você pode fazer. Eu escolhi fazer essa. Lembrando, gente, eu fiz esse desenho só com tinta guache e escolar. Só como tá sendo muito fácil. Aí você vai engrossando, afinando os galhos. Você vai escolhendo, solta sua imaginação aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma coisa bem bonita. Gente, eu quero dar um aviso.
Eu recomendo vocês a passarem uma fita em volta e colar na sua bancada, onde você estiver fazendo uma mesa, sei lá, porque é muito mais fácil. Eu acabei esquecendo e a folha entortou. Essa parte eu peguei um pincelzinho um pouquinho mais desarrumado e molhei a pontinha, só molhei um tiquinho, não é muito, gente, ó, tá vendo eu mostrando aí? É só cedinhas bem pouquinho, ó. É bem pouquinho e eu comecei a dar batidinhas na nossa folha, perto dos galhos, para ser meio que as folhas da nossa árvore, ó. Aí você vai vendo onde você vai querer colocar. Você pode fazer algumas partes mais escuras, algumas partes mais claras, ó. Aí você vai molhando só as pontinhas do seu pincel e vai dando batidinhas. Simples. Umas partes eu escolhi deixar um pouquinho mais escuras, outras mais claras, pra dar um efeito melhor, sabe? Mas aí você vai escolhendo, eu fui vendo aí como que eu fazia. Preenchi todos os galhos. E aí, se você quiser fazer mais galhos, você pode, mais folhas, maior, você pode. Eu fui dar uns retoques e ficou assim, gente, eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado, ó. Nessa parte eu deixei mais escura. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí se vocês gostaram. Se vocês quiserem mais ou algum tipo de específico de arte, comenta aí, por favor. E se inscreve aí e ativa o sininho de notificações se você não é inscrito, que me ajuda muito, tá bom? Pra eu trazer mais artes como essa pro canal. Eu espero que tenham gostado. Um beijo e